Tipo, de alguma porta que você fechou assim que, cara, pô, de repente tu via com a possibilidade de alguma coisa? Cara, eu preciso pensar um pouquinho, velho. Ó, eu posso citar um exemplo. Eu tinha uma proposta na mesa para poder montar um negócio com o Fint. A gente fez todas as fases, Sério, todas as caramba. etapas. Falou com o Dudu Eluani, falou com o Camose, falou com o CEO da Billion lá. Enfim, falou com o Fint, alinhou todo o projeto, fez análise de cálculo, projeção, tudo mais. E era um projeto que estava na mesa. Só que eu acredito que com as minhas opiniões fortes, esse projeto não tá mais na mesa. Mas eu também não tô nem aí. Então, tipo assim, era uma proposta para ele poder fazer muito Caramba. dinheiro, bilhões, com um negócio sólido, mas ia ter que colocar energia, ia ter que voltar isso, mas eu ia basicamente assumir boa parte disso, era um negócio 60-40, onde a gente ia cuidar de toda a infraestrutura. Eu desenvolvi um funil absurdo envolvendo e-commerce mais infoproduto, que até hoje no mercado não tem tão forte, tão agressivo como eu gostaria de fazer com a audiência que ele tinha. E eu sempre falei isso, muita gente vai ouvir essa parte e falar, porra, Dallas, você fica falando mal dos gurus, mas você queria montar um negócio com ele. Meu propósito é, cara, eu quero montar um negócio com todo mundo, desde que seja honesto e sólido e que eu tire esse cara do black e traga pro white. E, tipo, beleza, depois que você começou a bater nessa galera, o que que você sentiu dessas pessoas que você batia, cara? Tipo, do Ruiter, do Fint, por exemplo, você fechou essa porta desse negócio específico. Uhum. Mas o que que você sentia deles, assim, no quesito de comportamento? Cara, no começo, eu acho que o Fint foi um pouco imaturo em relação a um vídeo que eu postei de PLR, falando que PLR era falsa promessa ou promessa milagrosa. E aí ele debateu comigo no chat, isso em 2022, e ele falou, ele foi infeliz, ele tentou me refutar e, cara, eu sou advogado, tenho algumas argumentações um pouco mais técnicas e, na minha opinião, eu macei ele de tudo quanto é jeito. E aí depois a gente se aproximou. E a gente começou a conversa assim, ele falou, tipo, te achei. Porque na época meu arroba era MeetYourMax, que é o nome da minha empresa, que é alcance seu máximo. E aí ele falou, te achei, a gente começou a conversar, discutiu sobre aquilo. Ele falou que teve players no mercado, que aí eu não vou mencionar o nome porque ele tá me dando strike, mas é um cara com a bochecha desse tamanho aqui, ó, gigantesco, que vendeu PLR pra caralho também. O próprio Fint falou que esse cara fudeu o mercado dele. Falou isso Sério? abertamente. Porra, é óbvio, né? Um curso atrás do outro, só vendendo curso e sem fazer faturamento, né? E o único faturamento que teve foi de cura da diabetes, é uma vergonha, né? Concorda comigo? É um cara que realmente destruiu o mercado do Fint. E ele falou, pô, cara, às vezes eu não queria trazer essa ideia de, pô, prejudicar as pessoas ou fazer uma falsa promessa, promessa milagrosa em cima disso. Só que ao mesmo tempo, dentro dos produtos, ele tava falando, ó, é assim que faz Black, essa oferta tem que ser agressiva nesse nível, senão não vai vender. Então eu não entendo até que momento que é algo legal e o cara tá falando isso na moral ou ele só tá falando isso para poder limpar a barra dele, entende? Então, isso de forma direta impactou do cara, primeiro, achar ruim, mas ao mesmo tempo falar, pô, esse cara sabe do que ele tá falando, porque eu tava falando com um argumento um pouco mais técnico de vivência de mercado. Então, depende o que você fala, eu acho. Por exemplo, o Ruiter, ele foi muito aberto com as coisas que eu falei. Eu falei, cara, eu odeio tudo que você faz, eu repudio tudo que você faz. Você ganha dinheiro com Ike Option, odeio. Ganha dinheiro com cassino, odeio. Qualquer coisa, fez falsa promessa lá com trade milionário, a puta que pariu, odeio também. Mas eu gosto de você como pessoa, acho que você é um cara gente boa, eu acho que você é um cara com coração bom, só que você tá todos nos meios todos errados. Se eu puder te ajudar a fazer o que for preciso para você ir para outro mercado, eu faço. E aí ele veio com a ideia, não fui eu, obviamente, não tem nada a ver com isso, mas ele veio com a ideia da Kirvano. Isso muito depois da gente ter conversado. E a Kirvano, querendo ou não, é um mercado sólido. Ele não é sócio direto, né, pelo que eu sei, é do Lohan Félix, gente boa pra caralho também, eu fui lá, conheci ele e tudo mais. Mas esse é o ponto específico. Então, tipo, depende da pessoa. Agora, por exemplo, eu acredito que outros players do mercado que me ouviram falar algumas coisas, por exemplo, Pablo Marçal, eu acho que talvez, na verdade eu sei algumas notícias, talvez ele tenha ficado bem puto com as coisas que eu falei, entendeu? Que eu falo que ele vende motivação para pobre, que ele não entrega nada além de fazer promessa para pessoa, que é prosperidade, blá, blá, blá. Mas e aí, o tangível? O que você vai ensinar de fato para a pessoa poder chegar lá? Resolver com o pai vai fazer você chegar lá? Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito da premissa do que o cara... O ego do cara, velho. No final, sabe? Porque eu não tô falando um bagulho pra atingir o cara, eu não viro, igual a gente falou no outro podcast. Porra, você é um babaca, eu nunca fiz isso. Ou você faz coisa errada. Eu falo, cara, o que você vende é uma falsa promessa, é uma promessa milagrosa, eu consigo te provar. E aí, se o cara achar isso uma ofensa, mano, aí é mais dele do que de qualquer outra pessoa. Entendi. E, beleza, tu fechou, imagino que vários portos com essas pessoas, assim. E com as pessoas que não eram tão relevantes, digamos assim, no quesito de seguidores, audiência, tudo, mas que ainda assim, cara, não gostaram do teu posicionamento. Você não tem medo de repente, chegar um doido aí e querer, sei lá, fazer alguma coisa com você? Cara, eu acho que
usando o termo assim, quem tem cu tem medo, pode ser. Hoje eu tenho seguranças contratados que quando eu vou para algum determinado lugar eu tenho que ir com eles especificamente. Isso é uma merda porque de certa forma tira um pouco tua liberdade. Antes de você ter esse posicionamento, você não precisava de segurança. Não, mas pelo menos um carrinho blindado, alguma coisa nesse sentido, você já precisava, né? Pelo financeiro especificamente. Mas agora em relação a ser um posicionamento, né? Ser uma pessoa com posicionamento forte, mais a parte financeira, tem muita gente que não gosta de você, essa é a verdade. Só que ao mesmo tempo, cara, eu vou falar, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas teve mensagem que eu já recebi de gente presa que elogiou meu conteúdo. Falando assim, cara, eu cometi alguns erros na minha vida, eu tô aqui pagando por eles, mas ao mesmo tempo, cara, eu gosto pra caralho do que você faz, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, isso e isso. Então... Caraca, sério? Mano, isso é bizarro, eu também achei bizarro, mas enfim, já aconteceu mais de uma vez, inclusive. E eu acho isso da hora, porque eu acho que talvez pelo fato de eu ter nascido na Zona Leste de São Paulo, eu tenho uma comunicação um pouco mais simples, o cara consegue entender o que eu tô falando. Coisa que um executivo talvez nunca conseguiria trazer pra ele. E então, da mesma forma que você tem que fazer, você fecha algumas portas, você acaba abrindo outras. Aí a questão da pessoa, pô, você tá disposta a fazer algum mal pra alguém que tá tentando ver o bem das outras pessoas só porque ele tá falando mal do seu negócio? Caralho, velho. Sério que você tem esse ego tão frágil assim? Porra, muda de negócio, ou muda de nome, ou senão vira uma puta e tá tudo bem, entendeu? Tipo assim, essa é a verdade. Porque se for pelo dinheiro, só pelo dinheiro, cara, é isso. Vira do job, tá em alta, o negócio tá bombando. Tem privacy agora, tem um monte de coisa boa. Vai que vai. Agora sai da porra do mercado, você tá prejudicando os outros, caralho. Essa é a parada. Eu falei que ia ser mais light, né? Mas, cara, beleza, tu perdeu essa... Tipo, eu vejo assim como um... Acho que da última vez a gente até tinha conversado assim. Eu tinha perguntado se tu queria ter filho, um negócio assim até. E é o principal problema que eu vejo quando você tem um posicionamento claro, assim, cara. Tipo, tu colocar, de repente, em risco, ou ter que ficar igual agora, tipo, com segurança e tal, velho. Cara, eu fico um pouco receoso em relação à minha família, tento proteger eles no máximo possível, mas assim, da mesma forma que isso, de certa forma, pode ser um ataque para as pessoas, também é um alerta para outras. Então, tem muita gente que tá por mim também, saca? Tem muita gente real que tá por mim. Então, assim, essa preocupação, ela existe, mas ela é uma preocupação rasa. Eu acho que tem mais pessoas hoje... Uma coisa que eu tenho que deixar claro até, tipo, eu não tô falando de ninguém especificamente. Sim. Tipo, não tô... Só tô... É por isso que eu até comentei, tipo... pessoas que não são seguidores, mas que de repente amam demais uma outra pessoa que você tá batendo ali... Sabe, que tipo, uma pessoa ali na internet... Posso brincar com uma coisa? Faz o seguinte, já que você ama demais, compra o curso dele e espera dar resultado, pô. Pronto, você vai parar de amar no dia seguinte. É simples. Exatamente. Mas o ponto a gente tá tentando entender quais são os problemas e os gaps de um funil de crença. Basicamente isso. Então, estamos passando por todos os panoramas do que pode acontecer. Cara, eu acredito que esse funil de crença ele funciona. Por exemplo, tem pessoas que fazem esse funil de crença de uma forma um pouco mais técnica. Por exemplo, Thales Gomes da G4, que é o CEO lá, que era CEO, não sei, enfim, qual a posição dele atual. Mas ele falou lá que mulher CEO nunca namoraria com uma mulher CEO, ou também não contrataria esquerdistas. Ele falou isso de forma aberta. Que, querendo ou não, é o que ele acredita. Ele de fato acredita naquilo. Ele não tá fazendo aquilo para viralizar. Acho que ele que também tem um posicionamento de que não aceita home office. Assim. Trabalha 24 horas aí, dane-se, mano, meta. É isso aí. Então, assim, você concorda? É um funil de crença, só que é um funil de crença voltado pro business. E aí tá tudo bem. Cara, ele foi cancelado pra cacete quando ele falou que ele nunca namoraria com uma mulher CEO. É um posicionamento extremamente agressivo. Da mesma forma que não contrata esquerdista. Porra, você tá fazendo uma entrevista de emprego, o cara pergunta, votou no Lula? Aí tu fala, votei. Então você fala, sai da sala. Porra, é foda, né? E ele faria isso, ele faz isso. Então, assim, é uma linha tênue e tem outras pessoas que fazem isso. Eu acredito que eu fiz o funil de crença na mais pura essência. Porque eu não trouxe só para a questão empresarial ou a questão de como eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Mas é uma visão do que, de fato, eu, como Gabriel, como ser humano, acredito. Muita gente deixa de fazer as coisas por crença religiosa. Na minha opinião, não estou falando de certo ou errado, mas na minha opinião, você está deixando de fazer as coisas porque alguém falou para você não fazer. Agora, o que você de fato acredita na sua mais pura essência? Você como ser humano. Você acha que matar é errado? Você acha que matar é errado porque você, Will, acredita nisso? Ou porque a religião te fala que você não pode matar alguém? Saca? Eu acredito que você tem que ser tão convicto de si, porque Deus te deu, Deus ou qualquer coisa que você acredite, deu a oportunidade de você conseguir viver essa experiência, que você tem que de fato viver ela sendo grato, mas de fato sendo um ser humano, porque você acredita que é melhor você ser um ser humano bom e não prejudicar os outros em troca de alguma coisa. Entende? E a galera vê muito, não vou fazer black porque eu sou cristão. Porra, então tu não é cristão, cara, desculpa. Tu não acredita no que você tá falando? Você faz porque alguém falou pra você não fazer? Por que você não faz? Na sua mais pura essência.
Quando você tá pensando, porra, por que eu não vou pro Black? Porra, por que eu não subo uma ofertinha aqui com o Nicolas Ferreira falando que tá rodando um iPhone? Tá rodando de novo essa oferta, inclusive. Tá rodando celular aí R$69 no Mercado Livre. Por que eu não faço isso? Ainda tem um monte de gente ganhando milhões com isso em um dia. Porque não tem lógica fazer isso. É inadmissível. Mano, nem todo o dinheiro do mundo é pra mim. É isso que a pessoa tem que ter claro, saca? E aí é uma questão muito do pessoal. Então, esse funil de crença tem vários ônus. A gente tá falando de todos. Mas tem os seus bônus também. A gente pode chegar lá. No ônus, eu acho que o pior de todos é o cara sentir um ódio gratuito por você por alguma coisa que você falou. Mas isso também é muito linkado na política, isso é muito linkado no futebol, isso é muito linkado em qualquer coisa que está utilizado na base de Primal Brand. Por exemplo, se a gente estiver discutindo sobre política e você for extremamente esquerdista, o que eu acho difícil, e eu for extremamente da direita, também acho muito difícil ser extremo-direito, mas enfim. E a gente vai chegar num ponto onde a gente não vai concordar, e você vai ficar com tanta raiva que você vai falar, vou fazer mal para você. Cara, tem que ser um animal pra fazer isso. Essa é a verdade. Da mesma forma que, tipo, porra, os caras lá que se batem contra de futebol. Porra, tem que ser um animal pra fazer isso. Se você entender o básico estratégico do que tá por trás, você nunca vai levantar a mão de uma pessoa por conta do que ela acredita, mano. Tipo, é literal, na minha opinião, a barbaridade. Entende? Sim. Isso é foda, cara, porque a sensação que eu tenho é que, tipo, o que gera essa sensação, na minha visão, é o sentimento de pertencimento, cara. Uhum. Tipo, eu pertenço... Eu não pertenço. Quando você coloca uma linha, uma parede aqui no muro, dá a sensação de que, cara, tudo que tem lá é excluído, assim, na minha visão. É permitido atacar, né? Tipo, quando você tem, por exemplo, o jogo de futebol, você pega, tipo, São Paulo, os Corinthians, assim, as duas arquibancadas, aquilo que permite, que faz com que a pessoa, mano, pegue uma cadeira e taque, foda-se, e, tipo, taque, mano, vidro, fogo, qualquer coisa, cara, é o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse negócio aqui, e por isso agora aquele negócio, foda-se, eu posso atacar, posso fazer qualquer coisa. Eu acredito que a lacuna maior aí é que o cara que pertence ao Black é um cara que não quer estar lá. Então tá tudo bem. O cara pode falar, eu faço Black, o caralho, tal, não sei o quê. Amigão, quanto você faz? Eu faço 1 milhão por dia, tal, não sei o quê. Beleza, troca toda essa porra aí por 100 mil reais estáveis na sua vida? Troca pra caralho. Onde eu assino? Porque ele faz 1 milhão hoje, amanhã não faz mais nada. Depois ele faz mais 1 milhão hoje, depois não faz mais nada. Então... O cara, na verdade, ele quer construir um negócio sólido para poder dar melhora para a vida dele, para a família dele, para quem ele ama. É isso que ele quer. E ele acha que ele precisa trocar tudo que ele acredita, porque às vezes até uma pessoa boa, com potencial fantástico, e não é, mano, qualquer idiota que faz Black ganha dinheiro. Essa é a verdade. O cara tem que ser inteligente, tem potencial. O ponto é, cara, se você tiver uma oportunidade de montar um negócio estruturado, tu vai largar o Black. Tem várias oportunidades de networking meu, que o cara fazia Black, eu me conectei com esse cara e falei, mano, para com essa porra, vamos mudar os horizontes, vamos fazer coisa diferente, e ele tá montando um negócio sólido. Montou o SaaS dele, montou o e-commerce dele, ainda não fatura talvez o que ele faturava no Black, mas para ele é melhor fazer isso, porque consciência tranquila, melhora para a família de forma estável, sabe a projeção do que ele pode gerar e também a previsão do que ele pode ter na mão, e isso deixa você mais confortável. No final das contas, as pessoas querem estabilidade, senão a gente não viveria em sociedade. Estaria todo mundo no meio do mato caçando ainda. Entende? Então, por isso que eu acho que o pertencimento do Black não é tão grande. Tem os caras que representam o Black e falam, eu rodo Black. Mano, você já viu a cara desses caras? Eu não quero ser esses caras, mano. Ninguém quer ser esses caras, tá ligado? E os caras que são os mais picas, que enriqueceram de verdade com o Black especificamente, eles estão morrendo. Então você também não quer ser aqueles caras. Se tivesse aquela força de antes ainda, com aquela convicção de caralho, eu tô ganhando dinheiro pra porra, não tem mais, mano. Entendeu? Acho que o único que consegue guiar essa premissa ainda de forma sólida, por enquanto, na minha opinião, é o Reuter. Só que a preço do quê? Investigação nas costas dele, um monte de coisa negativa também pra família dele como um todo. Vale o preço?